A caravana da torcida do Palmeiras já chegou a São Paulo sã e salva, e a caravana do São Paulo chega em mais ou menos 1 hora até agora sã e salva, sem nenhum incidente, também porque as organizadas entenderam que o esquema feito de segurança São Paulo e, sobretudo, Belo Horizonte foi muito bem feito e tudo mais. Fora essa questão do atraso da torcida do São Paulo, e o Mauro falou, quando saiu a torcida do São Paulo, ao horário, já dava para saber que não chegariam a tempo na hora. Não, é impossível. Então teve um atraso do Palmeiras que provocou esse atraso cascata, mas eu acho que a gente, vamos esperar todo mundo o balanço final, mas acho que a gente pode afirmar que foi um sucesso. Fora de São Paulo, mas foi um sucesso. Exatamente. Juca, o que não tem sido um sucesso, exatamente um sucesso, é o Corinthians. Nesse começo de temporada, tomou uma sapatada do Novo Horizontino, 3-1. A torcida pediu a cabeça do Mano, mas o Augusto Melo falou que o Mano continua. E a grande notícia é que o Garro finalmente parece que vai estrear contra o Santos. O Corinthians está, sim, na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Parece que vai estrear, parece que vai mudar o nome do CT para um novo patrocinador, parece que o Corinthians fez o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, embora haja dúvidas terríveis em relação ao patrocinador. Parece que o Gabigol não vem mais, parece que o Mateuzinho foi devolvido para o Flamengo, parece que o Veríssimo foi embora para o mundo árabe, parece uma porção de coisa. O que não parece, e que é verdade, é que no grupo de WhatsApp do senhor mitômano, Augusto Melo, ele diz a seus amigos que o Mano Menezes só está esperando o Corinthians pagar a multa. Tá? Embora ele diga que parece que o Mano Menezes vai permanecer, mesmo que o Corinthians perca na Vila Belmiro quarta-feira, como parece, e sabe lá, faça um jogo duro no outro clássico contra a Portuguesa, em Itaquera, num jogo de 6 pontos, para fugir do rebaixamento, não para se classificar para as quartas de final. A situação do Corinthians é desesperadora, o poço não tem fundo, cada vez afunda mais. E ontem, na saída do jogo, o mitômano disse uma nova frase para ficar registrada para a história. Eu jamais fiz promessas na minha campanha. Me mostrem uma. Aí eu não converso mais sobre esse cidadão. Não há o que falar, né? Eu só espero que as fichas comecem a cair, né, para aqueles que ainda acreditam nele. O que não minimiza o óbvio é herdeiro de uma herança maldita. Sr. Duílio Monteiro Alves, ao fazer um contrato com o técnico, lhe dando um contrato de 3 anos, sabendo que perderia a eleição, e com uma multa que então era de 20 milhões de reais, já está minimizada, porque o contrato já correu um pouco, tem que ser expulso dos quadros associativos do Corinthians. E pensar no impeachment de Augusto Melo não é uma novidade também, nem na história do Corinthians, que já teve o senhor Miguel Martinez impeachmentado em 1972, como o Flamengo teve, aquele que dizia não ser um criminoso comum. Então, não é novidade. Não é novidade. Agora, que do jeito que as coisas estão, não há solução para o Corinthians, a ponto do novo diretor financeiro dizer que o Corinthians precisa de 10 anos para sair dessa crise. 3 mandatos. E é possível que ele tenha razão. Mas haverá alguém capaz de levar durante 10 anos o Corinthians nessa situação? Então, olha, é uma situação... Eu prefiro falar do Tite lembrando o Tele Santana ao criticar a bola. Tele Santana criticava a bola e dizia que a bola era escolhida pela comissão que era dada ao presidente da Federação Paulista de Futebol. Não sei se este é o caso no Rio de Janeiro, mas sei que o Tite acabou recuando ontem, de certa maneira, o Tite acabou recuando, de certa maneira, a bobagem que disse sobre o Carioquinha ser o campeonato mais forte do Brasil. Ele tentou contextualizar com os 4 grandes, aí até um raciocínio que faz sentido, mas não tem nenhum Novo Horizontino no Carioquinha.
Novo Horizontino, que é exemplo do São Paulo e do Palmeiras, segue invicto em 2024. Não perde desde o ano passado, quando ficou a apenas um ponto de subir para a Série A. Então, também é preciso pôr a coisa em contexto. O Corinthians não perdeu de 3-1 para qualquer um. Perdeu para o melhor time da cidade de Novo Horizonte. Tenho dito. Muito bem. Teve clássico em Minas também, no sábado, torcida única também, torcida só do Galo, mas vitória do Cruzeiro, 2-0, e estão chamando a Arena MRV, como é que é a brincadeira lá, Arnaldo, que a gente ouviu por aqui? Meu rival venceu. Meu rival venceu, exatamente, Arena MRV, exatamente essa história. Ó, galera mandando mensagem aqui, o Patrick Gamer fala, eu vim de carro e o trabalho da PM de Minas foi impecável em todos os postos da estrada e super presente na cidade. Parabéns, PM Mineira. Ele disse que o Arboleda foi o melhor em campo. Cadê o Renato Maurício Prado, que falou que seria fácil, disse o Anderson Lucas. O Renato falou que o Palmeiras ia ganhar com o pé nas costas. Júlio Monta, perfeito, Mauro César. E digo mais, o jogo de ontem mostra mais que o Palmeiras caiu de nível e que o São Paulo subiu de patamar, diz ele. E o Guilherme Vieira fala, é inacreditável alguém reclamar das duas torcidas, tendo em vista que o CBF anunciou 15 dias antes o lugar da decisão. E aí vem esse que vem falar que foi difícil sair de São Paulo, diz aqui o Guilherme Vieira. E o Edmilson falou, Corinthians trouxe uns 5 ou 6 mil torcedores aqui para Tóquio. Os outros moram aqui, viu, Juca? O que mais tem aqui entre os brasileiros são corintianos. Portanto, a maioria dos que moram aqui torcem para o Corinthians, diz aqui o Edmilson. Lembrando lá do Mundial. Isso é no mundo inteiro. Não é só em Tóquio. E aí o Vitor Lousada fala, saudações vascaínas ao programa. Hoje é meu aniversário. Parabéns, Vitor. Muito bem, ô Mauro, teve ontem Vasco e Flamengo no Maracanã. A vitória do Flamengo esteve nos pés do Gabigol, que desperdiçou o pênalti, cobrando muito mal, né? O goleiro até defendeu sem soltar a bola, né? E aí a torcida reclamou, aquela coisa e tal. Tá terminando ou diminuindo essa idolatria ao Gabigol, que entrou mal. E mais, o Flamengo... Não foi um grande jogo do Flamengo, né? Não, o jogo do Flamengo não foi bom. Eu gostei de uma frase do Tite. As entrevistas dele são bem enfadonhas, todo mundo sabe disso, né? Mas eu gostei de uma frase dele que foi assim... Como é que é? Em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, uma coisa assim. É óbvio que tem que esperar a montagem de um time, que isso não acontece de uma hora para outra, né? É evidente. Entrou o De La Cruz, o time teve até um bom começo, no sentido de que marcou bem no campo de ataque. O Vasco não conseguia ter a bola, não conseguia passar do meio campo, mas não criava. Tinha volume, tinha a bola, mas não criava. Então são ajustes que ele vai ter que fazer. E as críticas ao desempenho do time, evidentemente, são pertinentes, tem que ser feitas. O Vasco não merecia perder, o Vasco fez um bom jogo, com muitas preocupações defensivas, mas ameaçando o Flamengo, jogando muito bem o lado esquerdo ali com o Piton. Acho que ali a culpa não foi nem tanto do Wesley, faltou o De La Cruz apoiá-lo um pouco mais ali, ele, o Cebolinha não ajudaram tanto defensivamente, nesse lado específico, no caso o uruguaio, e aí o Wesley ficava muitas vezes em desvantagem, né? O Flamengo não teve Ayrton Lucas e aí teve que improvisar, o Varela no lado esquerdo, o Wesley entrou do lado direito. Foi um jogo que teve até bons momentos, o Vasco teve duas chances incríveis que o Léo Pereira, que foi o melhor em campo, impediu que a bola entrasse, né? O Rossi cometeu uma falha ridícula no segundo tempo e desperta muita insegurança no torcedor, o goleiro argentino. Mas o assunto acabou sendo o Gabriel, porque houve um pênalti já com 41, 42 minutos, né, no Arrascaeta. Não entendi a reclamação dos vascaínos, que foi de fato dentro da área, né? O vídeo mostra claramente ali quando aparece no telão. Não sei se foi ilusão de ótica, um pênalti meio tolo, mas ele aconteceu. E a cobrança do Gabriel. O Gabriel, ele tem uma maneira de bater o pênalti, que ele espera até o final, o goleiro faz o movimento para um lado e ele rola no outro. Só que os goleiros já perceberam isso, Gabriel. Só você que não percebeu. Então o que acontece? O Léo Jardim esperou até o último instante e defendeu. No dia 15 de fevereiro do ano passado, o Vinícius Dias, goleiro do Volta Redonda, defendeu um pênalti do Gabriel no Campeonato Carioca. Foi o primeiro goleiro a defender um pênalti batido pelo Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo. Antes, só o César, goleiro do Flamengo, pegou contra o Santos, Gabriel no Santos, em 2018. Ele bateu dezenas de pênaltis, né? Esse goleiro do Volta Redonda defendeu. Depois disso, ele perdeu um contra o Cruzeiro na trave, no Maracanã, no empate 1-1. Perdeu um que o Gabriel Grando defendeu, parecido com o de ontem na Copa do Brasil, naquela vitória 2-0 em Porto Alegre. O Flamengo venceu, mas ele perdeu o pênalti. E ontem de novo. Então são 4 pênaltis perdidos em menos de um ano, 3 com defesas dos goleiros, sempre o goleiro esperando a batida. E ele não diversifica a sua cobrança. E o pior, quando ele vai dar entrevista na saída do campo, parece que nada aconteceu. Ele não demonstra nenhum arrependimento da forma como bateu, de ter chutado nas mãos do goleiro de uma forma até displicente a chance de dar uma vitória à sua equipe.
E isso repercute muito mal. As pressões em cima do Landim são bem pesadas com relação à não renovação do contrato e elas se intensificaram ainda mais por conta do que aconteceu ontem. Porque fica a sensação, de novo, de que assim, ele erra, tá tudo bem, acontece. Não é assim. Não é assim. É um clássico e tudo mais, ele teve a responsabilidade e ele deve à torcida do Flamengo, porque teve uma temporada péssima, como seus companheiros também devem algo à torcida, porque de 2023 fez só vexame, né? Acho até que o Vasco não merecia, o Flamengo não merecia vencer, mas a chance se ofereceu e o jogador que põe a mala na marca, que é o batedor oficial de pênalti, perde daquela maneira e age com naturalidade, é claro que isso não passa batido. Então ele vai cada vez mais criando ali uma área de atrito com parte da torcida, a oposição dentro do clube, a sua renovação de contrato é enorme e crescente. Muita gente fica cornetando ali o Landim para não aceitar as condições de renovação de contrato. E o Landim vai ficar numa sinuca daqui a alguns meses, que no meio do ano ele pode assinar pré-contrato. Mas a grande pergunta é, quem faria um pré-contrato milionário com o Gabigol, com esse Gabigol atual, desde o ano passado, agora daqui a alguns meses? Quem? Eu acho que tem alguém que faria. Claro, só o Corinthians faria, porque seria uma maluquice. Tá vendo? Parece uma maluquice, porque seria uma maluquice, né? A grande questão é essa. O Gabriel, hoje, ele não demonstra valer aquilo que valia antes. Porque ele não decide jogo, ainda perde pênalti. E age com naturalidade, parece que nada aconteceu, né? Nem para falar, pô, bati mal, não fui bem e tal, demonstrar algum incômodo. Não, perdeu, tá tudo bem. Né? Ele pode errar sempre. Não pode, não. O Danilo, Palmeiras, hein? Precisando do atacante, o Hendrick vai embora, assina um pré-contrato, já levou o Caio Paulista aí do São Paulo pro Palmeiras e tal. Olha o Gabigol aí, chegando no meio do ano dando sopa. Mas falando sério, 0-0 até que foi bom pro Vasco, né? O Vasco fez um bom jogo, ia ser castigado ali no final com o gol. O Vasco jogou na estratégia claramente de segurar o máximo que conseguisse o Flamengo. De fato, deu uma estratégia, dá para falar que foi uma estratégia que deu o resultado, e aí o pênalti do Gabigol seria exatamente o que você disse, um castigo. Em relação ao Gabigol, né, eu acho que o Mauro descreveu bem, é um jogador muito vitorioso, que ganhou tudo praticamente que disputou lá no Flamengo, fez gol em final e tal, mas vem de um 2023 péssimo, e começa 2024 também longe de ser elogiável, né? Você fez a brincadeira, eu sei, mas tem gente que brinca com isso, mesmo de verdade, palmeirense, falando, pô, dá para conversar com o Gabigol, né? Bom, lembrando que quando o Palmeiras pensava em tirar o Bruno Henrique, por exemplo, seria para já, né? Porque o Bruno Henrique já estava ficando sem contrato. No caso do Gabigol, teria que esperar aí praticamente o ano todo, né? Até o ano que vem. Assinaria esse pré-contrato agora, mas imagina o pacote que é trazer o Gabigol hoje em dia, Tironi. O Abel tem super medo de perder vestiário, trazer jogadores muito relevantes que às vezes podem desestabilizar. O Gabigol tem todo esse combo e mais, não está resolvendo do jeito que ele já resolveu, né? Então, eu acho que vai ser um problema. O Gabigol, na brincadeira que ele fazia com o Corinthians ali, de paquerinha, né, que a gente pode falar assim, parecia que ele estava conseguindo fazer o flamenguista pressionar a diretoria e tal, mas esse início de ano tá jogando contra ele mesmo. Acho que tá mais pelo que o Mauro falou. Quem é que vai querer esse pacote Gabigol, só se for o Augusto Melo, que não, de fato não tem dado nada certo que ele faz no Corinthians, né? Danilo, diga. O Corinthians, o Gabigol, segundo o Augusto Melo, tem o perfil do corintiano, o que é péssimo por perfil do corintiano. E não pode ter um perfil mais anti-Palmeiras atual do que tem. O Gabigol. O Gabigol, sem dúvida. Você olha para o elenco do Palmeiras e vê se tem alguém que chegue perto. Aqueles que tentaram um dia se aproximar de uma qualificação como bad boy e tal, papá, o Abel abriu mão assim rapidinho. Manda embora. Então não tem para Gabigol no Palmeiras, não. Não cabe.